A visão remota é a capacidade de perceber eventos, locais ou informações distantes, sem o uso dos sentidos físicos. Este não é um fenômeno restrito a espiões psíquicos ou laboratórios secretos. Muitas pessoas já vivenciaram formas espontâneas de percepção extrasensorial sem sequer perceber. Se você já teve um sonho que se tornou realidade, uma intuição inexplicável sobre um lugar desconhecido ou a sensação de saber algo que não poderia, pode ter experimentado um caso involuntário de visão remota. Neste vídeo, iremos explorar 10 situações cotidianas que podem ser sinais dessa habilidade latente, com relatos reais e explicações científicas ou parapsicológicas. Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é um ato lifer, contribua com o like. Se é novo por aqui, assista até o final. Se o vídeo agregar de alguma forma, você também pode contribuir com o like. Sonhos precognitivos são sonhos que prevêem detalhes específicos de eventos futuros, como acidentes, encontros ou notícias. Em 1898, o escritor Morgan Robertson publicou Futilidade, um livro que descrevia o naufrágio de um navio chamado Titan. 14 anos depois, o Titanic afundou em circunstâncias quase idênticas. O naufrágio do RMS Titanic, em 15 de abril de 1912, chocou o mundo. Mas o que poucos sabem é que esse desastre já havia sido previsto com detalhes arrepiantes 14 anos antes em um livro obscuro chamado Futilidade, ou O Naufrágio do Titã, 1898, escrito pelo autor americano Morgan Robertson. Além do nome do navio, o autor apresenta diversos outros detalhes muito semelhantes com o acontecimento 14 anos depois, como o iceberg, o tamanho aproximado do navio, a capacidade aproximada de passageiros, a capacidade insuficiente de botes salva-vidas e, inclusive, o mês do acidente. A semelhança entre a ficção e a realidade é tão impressionante que o caso se tornou um dos exemplos mais famosos de precognição literária e levanta questões sobre se Robertson poderia ter tido acesso a informações inconscientes através de algo semelhante à visão remota espontânea. Um caso documentado pelo psiquiatra Ian Stevenson envolveu uma mulher que sonhou com um avião caindo perto de sua casa. O psiquiatra Ian Stevenson, renomado pesquisador de fenômenos paranormais, documentou o caso de uma mulher que, em 1964, sonhou repetidamente com um avião caindo em chamas perto de sua casa, detalhando até o som de explosões e o cheiro de combustível. 3 dias depois, um avião militar realmente colidiu com um campo próximo à sua residência, exatamente como descrito no sonho, matando os pilotos e deixando destroços que coincidiam com suas visões, incluindo a localização do impacto e o fato de a aeronave estar em chamas, um evento que Stevenson considerou um exemplo raro de precognição espontânea, com correspondência física verificável. O tecladista Sérgio Reoli, da banda Mamonas Assassinas, teve um presságio aterrorizante sobre sua morte poucos dias antes do acidente aéreo que vitimou o grupo em 2 de março de 1996. Em entrevistas, familiares e amigos relataram que Reoli, conhecido por seu humor irreverente, ficou incomumente sério e chegou a dizer: "Se eu morrer, quero que toquem Pelados em Santos no meu velório." Música que de fato foi executada durante seu funeral. Além disso, em uma conversa com o empresário da banda, ele teria dito: "Cuidado com esse avião, ele vai cair."
recusando-se inicialmente a embarcar naquele voo fatídico que decolou de São Paulo rumo ao Rio de Janeiro e se chocou contra a Serra da Cantareira devido a um erro do piloto. O relato, amplamente divulgado pela mídia na época, tornou-se um dos casos mais conhecidos de premonição espontânea no Brasil, levantando debates sobre intuição, sincronicidade e a natureza inexplicável de certos pressentimentos diante de tragédias iminentes. Vamos lá ver como é que é, essas mulheres têm bigode mesmo, né? Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Algumas pessoas possuem intuições fortes sobre lugares ou pessoas. De alguma forma, elas sabem detalhes sobre um local onde nunca estiveram ou sentem uma conexão inexplicável com alguém. Durante a Guerra do Vietnã, um soldado americano escreveu cartas à sua família, descrevendo com riqueza de detalhes um templo asiático envolto por raízes de árvores centenárias e adornado com estátuas de Buda, embora jamais tivesse viajado para a Ásia antes do conflito. Anos depois do fim da guerra, ao visitar o Camboja, ele se deparou com o templo de Ta Prohm, em Angkor, e reconheceu instantaneamente cada detalhe da construção, desde a disposição dos corredores arruinados até os entrelaçamentos das figueiras sobre as paredes. Exatamente como havia descrito em suas cartas, sem qualquer explicação lógica para o fato, levando pesquisadores a considerarem o caso um exemplo intrigante de visão remota espontânea ou acesso inconsciente a memórias coletivas, como as teorizadas por Carl Jung sobre o inconsciente coletivo. O déjà vu, a estranha sensação de já ter vivido uma experiência momentânea, foi estudado pelo psicólogo Arthur Funkhauser, que documentou casos em que indivíduos relatavam sonhos prévios, com cenas que depois se materializavam na vida real, incluindo detalhes específicos como diálogos e ambientações. Em um relato notável, Funkhauser descreveu um paciente que, ao visitar um café desconhecido, reconheceu não apenas o local, mas também a conversa ao seu redor, lembrando-se de tê-la sonhado meses antes, um fenômeno que ele classificou como déjà vu, já sonhado, sugerindo que certos episódios de déjà vu podem ser fragmentos de memórias oníricas prévias que se sincronizam com a realidade de forma inexplicável. Uma possível explicação da parapsicologia é que essa anomalia pode ser explicada como um flash espontâneo de visão remota, onde a mente capta fragmentos de linhas temporais. Em um caso intrigante documentado por pesquisadores de fenômenos psíquicos, uma mulher de Nova York começou a ter sonhos recorrentes, com uma casa de pedras cinzentas cercada por colinas verdejantes, localizada em uma vila escocesa que ela nunca havia visitado. Os sonhos eram tão vívidos que ela conseguia descrever detalhes arquitetônicos específicos, como uma janela circular no sótão e um portão de ferro enferrujado. Anos depois, durante uma viagem à Escócia, ela acidentalmente encontrou a exata construção de seus sonhos na região das Highlands, incluindo todos os elementos oníricos, desde a disposição das árvores no jardim até um relógio de sol desgastado próximo à entrada. Um caso que parapsicólogos interpretam como possível projeção involuntária da consciência através do espaço
ou acesso a memórias de vidas passadas, já que a mulher não tinha qualquer conexão conhecida com o local ou sua história. Coincidentemente ou não, o protocolo do SRI usava coordenadas geográficas para induzir descrições de locais, algo semelhante a essa experiência. A experiência de saber quem está ligando antes de atender o telefone pode ser explicada por uma combinação de padrões subconscientes, memória associativa e possíveis fenômenos de percepção extrasensorial. Nos casos mais comuns, o cérebro identifica ritmos de chamadas específicos, como um parente que sempre liga em certos horários, ou reage a pistas contextuais, como estar pensando na pessoa momentos antes. No entanto, relatos de acertos inesperados, como adivinhar chamadas de alguém com quem não se tem contato há anos ou em situações aleatórias, levantam a hipótese de intuição não local, similar aos princípios estudados em Princeton, onde a mente parecia antecipar eventos aleatórios. Algumas teorias da física quântica e da psicologia analítica de Jung sugerem que a consciência pode, em raros casos, acessar informações além dos sentidos tradicionais, seja por sincronicidade ou por uma conexão ainda não compreendida entre indivíduos. Vários relatos intrigantes surgiram após o 11 de setembro de 2001, sugerindo que algumas pessoas previram inconscientemente o ataque às Torres Gêmeas. Um dos casos mais documentados é o do sonho premonitório do cineasta Robert McCarthy, que em agosto de 2001 sonhou com um avião colidindo com um arranha-céu em Nova York, descrito em detalhes a sua esposa e amigos antes do atentado. Outro caso notável foi o da profetisa espiritual Beverly Jaggers, que semanas antes do 11 de setembro desenhou uma imagem perturbadora de 2 prédios altos em chamas e aviões em seu diário, além de ter alertado colegas sobre um grande desastre iminente. O Global Consciousness Project da Universidade de Princeton também registrou anomalias estatísticas em seus geradores de números aleatórios, RNGs, horas antes dos ataques, sugerindo uma possível perturbação coletiva na consciência humana, antecipando a tragédia. Esses casos, embora controversos, continuam a alimentar debates sobre precognição e intuição em massa. O médium Chico Xavier, um dos mais famosos expoentes do espiritismo no Brasil, ficou conhecido por inúmeros relatos de previsões precisas sobre mortes, muitas delas descritas em estado de transe durante sessões mediúnicas. Um dos casos mais emblemáticos foi o da morte do político Juscelino Kubitschek, que Chico previu com detalhes específicos, incluindo o local exato do acidente de carro, a rodovia entre São Paulo e Rio. E a frase, será uma morte trágica, mas ele estará em paz, confirmados dias depois em 22 de agosto de 1976. Além disso, Chico Xavier previu seu próprio falecimento e afirmou que só morreria em um dia que o Brasil estivesse muito feliz. Curiosamente, coincidiu com uma data marcante para o Brasil. 30 de junho de 2002, dia em o lateral esquerdo e capitão da seleção brasileira, Cafu, levantou o troféu do pentacampeonato brasileiro na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul, após a final contra a Alemanha, em 30 de junho de 2002, no estádio de Yokohama, no Japão.
Em 1858, o escritor Mark Twain, cujo nome real era Samuel Clemens, teve um sonho vívido e perturbador no qual via seu irmão mais novo, Henry Clemens, morto dentro de um caixão de metal apoiado sobre duas cadeiras, com um buquê de flores brancas sobre o peito e uma única rosa vermelha no centro. Detalhes que o deixaram profundamente angustiado. Poucas semanas depois, em 13 de junho de 1858, Henry morreu em uma explosão acidental no barco a vapor Pennsylvania, onde trabalhava. Quando Mark Twain chegou ao local do velório, horrorizado, encontrou a cena exatamente como a sonhara. O caixão de metal sobre duas cadeiras e as mesmas flores dispostas sobre o corpo, incluindo a rosa vermelha solitária. O escritor, que posteriormente se tornou um estudioso de fenômenos psíquicos, descreveu o episódio como uma premonição inegável, um dos casos mais bem documentados de sonho precognitivo da história literária, que o acompanhou pelo resto da vida e influenciou sua visão sobre a natureza inexplicável da consciência humana. Em 1991, o programa Fantástico da Rede Globo realizou um desafio intrigante para testar habilidades paranormais. Uma vidente foi desafiada a adivinhar 3 objetos escondidos em uma gaveta por membros da equipe, sem qualquer contato prévio ou pistas. Os itens escolhidos foram um copo de vidro, uma tesoura e um maço de cigarros. A vidente, em estado de concentração, descreveu os objetos com precisão antes mesmo da gaveta ser aberta, acertando os 3 itens na ordem correta. O experimento, filmado e exibido ao vivo, causou espanto na equipe e nos telespectadores, levantando debates sobre a possibilidade de percepção extrasensorial. O fenômeno das mães, que sentem o perigo dos filhos à distância, ganhou um de seus relatos mais marcantes com o caso da enfermeira britânica Joanne Cacciatore, que em 2008 acordou no meio da noite com uma dor aguda no peito e uma certeza aterradora de que sua filha, que viajava de ônibus a mais de 300 quilômetros de distância, estava em perigo. Horas depois, descobriu que no exato momento de sua crise de angústia inexplicável, o ônibus havia sofrido um acidente na estrada. Sua filha sobreviveu, mas o episódio foi registrado como parte de uma pesquisa da Universidade do Arizona sobre conexão emocional não local, reforçando a teoria de que laços maternos profundos podem criar uma forma de comunicação que desafia as leis convencionais de tempo e espaço, similar aos casos estudados pelo gerador de números aleatórios em Princeton, com pares de gêmeos que sentiam dor simultânea à distância. Você pode ser um vidente natural. Esses sinais não são coincidências. Podem ser indícios de que sua mente já acessou, mesmo que brevemente, o campo ilimitado da percepção extrasensorial. A boa notícia: a visão remota pode ser treinada. Quem sabe você não descobre que tem um talento adormecido? Você está preparado para treinar esta habilidade? No próximo vídeo, iremos apresentar exercícios de forma extremamente detalhada. Você poderá treinar e se surpreender. Gostou do conteúdo? Deixe o like, comente, nem que seja para deixar um alô, e compartilhe com aqueles que você acha que gostarão do conteúdo. É uma grande honra ter a sua presença aqui. Até o próximo vídeo.